Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de imunologia e hoje nós vamos falar a respeito dos anticorpos. Então, os anticorpos, né, a palavra anticorpo, nós abreviamos como AC. Anticorpo significa, né, uma proteína que é sintetizada em resposta a um antígeno. Nós já vimos, né, a respeito dos antígenos. Os antígenos são agentes estranhos que geram resposta imune específica e os anticorpos fazem parte dessa resposta imune específica, né? Então, os anticorpos são proteínas geradas como resposta específica a um antígeno. Esse anticorpo, né, ele sempre vai ser específico ao antígeno que o gerou. Lembra que nós tínhamos falado em antígenos, né, que o antígeno ele tem imunogenicidade e antigenicidade, ou seja, ele é capaz de estimular uma resposta imune específica e ser sensível a ela. E quem é a resposta imune específica? Pode ser uma resposta imune celular, né, mas pode ser também uma resposta imune humoral, onde nós temos os anticorpos envolvidos, né? E aí, então, esse anticorpo ele é específico ao antígeno que o gerou. Os anticorpos, eles são chamados de imunoglobulinas. O que significa imunoglobulinas? Dentro das proteínas que nós temos no nosso sistema circulatório, ali no nosso plasma sanguíneo, muitas das nossas proteínas são proteínas globulares. Então, são globulinas, são proteínas globulares. E os anticorpos também são proteínas de caráter globular. Então, também são globulinas. Porém, porque são pertencentes ao sistema imunitário, nós vamos chamá-los de imunoglobulinas. São globulinas do sistema imune. Elas são chamadas também de gama-imunoglobulina. Por que são chamadas de gama-imunoglobulina? Quando nós temos uma eletroforese, né, uma corrida aqui de eletroforese, então aqui nós temos o plasma sanguíneo, né, que é colocado aqui na base dessa placa de eletroforese, e aí isso percorre esta placa. Aí depois isso é corado, né, e aí observa-se essas bandas. Nós vamos ter uma banda bem forte aqui em cima, que é uma globulina que nós temos de grande concentração no nosso plasma sanguíneo, que é a albumina, mas nós temos aqui também outras bandas, outras faixas. E na faixa gama é a faixa onde nós vamos encontrar os anticorpos, as nossas imunoglobulinas, né? Então, ela é chamada de gama-imunoglobulina porque ocupa a faixa gama, né, dali da eletroforese. Tá? Vocês vão ver, então, que na maior parte das vezes, por exemplo, em exames, quando vai dosar algum tipo de anticorpo, nós vamos ver como? Nós vamos ver IgA, IgG, são as classes de imunoglobulinas. Tá? Então, essas IGs que nós vemos escrito é a abreviação de imunoglobulina. Tá? Todo anticorpo é uma globulina, mas nem toda globulina é um anticorpo, porque, como eu disse para vocês, nós temos outros tipos de globulina com outras funções. Por exemplo, a albumina, que faz transporte, né, de substâncias, ela é uma globulina, mas não pertencente ao sistema imunitário, tem outra função, né? Então, ali no plasma sanguíneo, nós vamos ter diversas globulinas, dentre elas as imunoglobulinas, que são as globulinas pertencentes ao sistema imunitário. Aqui, somente uma demonstração da eletroforese, né? Então, em eletroforese, nós vamos ter um tampão, né? Uma solução tampão, aonde nós temos um eletrodo, né? Fazendo um polo negativo, e nós temos um outro eletrodo fazendo um polo negativo. Nós vamos usar uma placa, né? Nós temos, por exemplo, uma placa de gel de agarose, é colocada aqui, ela tem um aspecto bem gelatinoso, e aí são aplicadas as amostras, por exemplo, um soro sanguíneo, um plasma. E aí, esse tampão, né, vai permitir uma certa solubilidade sobre a placa dessas substâncias, e nós vamos ter os polos, né, para que dê também cargas, né, para fazer uma atração por cargas.
Então, nós vamos ter atrações, né, que vão percorrer ali toda essa placa de gel, onde nós vamos ter cargas positivas e negativas, então atraindo os polos, né, que essa proteína tem, uma proteína de carga mais positiva ou negativa, a solubilidade, o peso molecular. Então, tudo isso, né, vai interferir ali sobre a quantidade de proteína que nós temos ali total. E aí ela vai se dividindo em faixas de acordo com essas características, mais leve, mais pesada, carga positiva, carga negativa, maior ou menor solubilidade. Isso vai interferindo e aí vão se formando as faixas, né, ali da eletroforese. E aí depois, né, existe já, claro, isso determinado anteriormente por quem desenvolveu o método, né? E aí nós temos as faixas que são características de determinados tipos de substâncias, de proteínas, né? Então, quando a gente está fazendo para ver bandas de proteínas, né? Então nós vamos ver as bandas lá que nós estávamos vendo aqui anteriormente, né? A banda gama, beta, alfa, a posição da albumina lá na ponta. Então, esse é a eletroforese, né? O teste de eletroforese. Bom, onde são encontrados os anticorpos? Os anticorpos são encontrados no soro sanguíneo, em 20% das proteínas que compõem o soro sanguíneo são anticorpos. Então, do total de proteínas que nós temos no soro sanguíneo, 20% são anticorpos. Nós temos também os anticorpos nos líquidos tissulares, os líquidos que banham os tecidos, nas secreções, tais como saliva, lágrima, produção de mucos, e na superfície das células que os produzem, né? Dos linfócitos B. Então, nós falamos que os anticorpos, né, que as imunoglobulinas, elas pertencem à imunidade humoral. Por quê? Porque está disperso nos líquidos, né? Então, por isso, nos humores. Por isso, imunidade humoral. Aqui nós temos a estrutura de um anticorpo. Então, um anticorpo, como já falamos, é uma estrutura de proteína. Nessa estrutura de proteína, nós vamos ter porções, estruturas em porções. Então, nós temos, né, os chamados domínios. Então, nós temos aqui os domínios. Estes domínios são formados por estruturas de aminoácidos. Então, nós temos aminoácidos fazendo conjuntos, né, fazendo estruturas de proteínas, onde nós vamos ter aqui, né, vários fragmentos aqui destes conjuntinhos de aminoácidos. Então, essas estruturas são chamadas de domínios. Estes domínios nós vamos ter, né, eles sendo ligados, né, agrupados dessa forma, e na estrutura de um anticorpo, nós vamos ter uma cadeia, que ela vai ser chamada de cadeia pesada, que é essa cadeia maior. Tá? Nós temos duas cadeias pesadas. Por que ela é pesada? Porque ela é composta de um conjunto maior, né, de domínios. Tá? Então, nós temos aqui a nossa estrutura de cadeia pesada. E nós temos aqui duas cadeias leves. Então, nós temos duas cadeias leves, uma cadeia leve associada a essa cadeia pesada e essa cadeia leve associada a esta cadeia pesada. Na estrutura de um anticorpo, nós vamos ter uma região que é chamada de região constante do anticorpo. Então, essa região representada em verde aqui, ela é chamada de região constante do anticorpo. Então, região constante, ou seja, essa é uma estrutura, né, que vai compor aí constantemente, né, ela compõe a formação deste anticorpo. Mas não é específico para um antígeno? Então, o que é específico? Nós vamos ter uma zona que é chamada de zona variável. A zona variável é o que está representado aqui, ó, em azul e em lilás. Tá? Então, nós temos uma cadeia constante, uma estrutura constante na cadeia pesada e uma estrutura constante na cadeia leve. Então, essa aqui é constante na cadeia leve, essa aqui é constante na cadeia pesada. E o que é variável? É essa região, né? A extremidade, na pontinha. Então, aqui na extremidade, nós vamos ter
uma zona variável da cadeia pesada e uma zona variável da cadeia leve, tá? Em ambos, né, as estruturas aqui. Então, nessa região, que é o fragmento variável desta estrutura de imunoglobulina, dessa estrutura de anticorpo, é onde nós vamos ter a ligação específica ao antígeno, né, que gerou, para o qual, né, foi gerado este anticorpo, tá? Então, zona constante, em verde aqui, zona constante da cadeia pesada, na vermelhinha aqui, zona constante da cadeia leve, e aí na cadeia leve a gente tem uma zona variável, na cadeia pesada a gente tem uma zona variável, ok? As cadeias pesadas estão ligadas entre si por uma ponte de enxofre, tá? Então, que promove essa ligação, dando essa estrutura, né, em formato meio que de Y. A ação é feito, né, por esta ponte de enxofre ou ponte de sulfeto, tá? Então, essa aí é a estrutura de um anticorpo. E aí, então, por que eu tenho, né, uma estrutura chamada de zona constante, zona variável, né? Dentro dos anticorpos, nós vamos ter estruturas constantes que vão ser divididos em classes. Então, nós temos 5 classes de imunoglobulinas. Tá? Então, nós temos a IgA, que é a imunoglobulina a IgM, que é a imunoglobulina M, a IgG, imunoglobulina G, a IgD, imunoglobulina D e a IgE, imunoglobulina E. Então, essas são as formas de imunoglobulinas que nós vamos ter, que nós vamos encontrar no nosso sistema imunitário. Então, essas imunoglobulinas, elas têm formatos diferentes e por isso, então, são classificadas desta forma. Tá? Então, na zona constante, nós vamos ter, né, uma característica comum, né, que cada qual tem na sua constituição, e nós vamos ter, na zona variável, uma região específica para que haja uma ligação específica com um dado tipo, né, de antígeno. Okay? E aí nós temos o quê? Nós vamos ter características dessas imunoglobulinas, né? Então, a imunoglobulina A, por exemplo, ela existe na forma de dímero e na forma de monômero, né? Por isso chamada de dimérica ou monomérica. A estrutura que nós estamos vendo aqui, né, é uma estrutura básica de um anticorpo, onde isso é um monômero, tá? Essa estrutura toda aqui é o que nós chamamos de monômero, constituído na cadeia pesada de 4 domínios. Tá? Então, nós temos 4 domínios na cadeia pesada. Essa estrutura é um monômero de um anticorpo. Então, na imunoglobulina A, nós falamos que ela é dimérica porque ela é composta de 2 estruturas daquela. Tá? Então, tem associação de 2 estruturas dessa, por isso dimérica. Nós temos também na forma monomérica, que é uma estrutura só. A imunoglobulina M, ela é pentamérica e possui mais um domínio. O que significa isso? Que a cadeia pesada dela, ao invés de ter 4 domínios, tem 5. Ela vai ter 5 domínios nas cadeias pesadas. E é uma estrutura pentamérica, ou seja, a associação de 5 estruturas dessa, tá? Fazendo a característica pentamérica. Nós temos a IgG, que é a imunoglobulina G, e a imunoglobulina D, elas são monoméricas, uma estrutura bem semelhante a essa que estamos vendo. E a imunoglobulina E, ela é monomérica, porém com um domínio a mais. Também, ao invés de 4 domínios na cadeia pesada, ela possui 5 domínios. E aqui estão representadas. Tá? Então, a imunoglobulina G, ela é monomérica, né, uma estrutura única, e possui 4 domínios na cadeia pesada. Aqui em azul, ó, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E as cadeias leves aqui do ladinho, tá, representada aí em cinza. A imunoglobulina D, da mesma forma, então são monoméricas, obedecendo bem aquela estrutura básica que nós vimos. Imunoglobulina E, ela também é monomérica, porém ela tem 5 domínios na cadeia pesada. 1,
2, passando aqui por trás, ó, 3, 4 e 5. E a outra cadeia pesada, 1, 2, 3, 4 e 5. E aí aqui as cadeias leves. Então a imunoglobulina E é monomérica, porém com domínio a mais nas cadeias pesadas. Imunoglobulina A, como eu disse para vocês, existe na forma monomérica e existe na forma dimérica. Neste exemplo, nós estamos vendo na forma dimérica, tá? Então, um dímero é a associação de duas estruturas. E nós temos aqui a imunoglobulina M, que é pentamérica, ou seja, ela é formada por 5 estruturas, pentamérica. E cada uma das suas estruturas possui uma cadeia pesada mais longa, com 5 domínios. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E aí as cadeias leves, né? Todas da mesma forma. Então, nós temos aqui 5 estruturas fazendo a estrutura pentamérica. Okay? Então, essas são as formas, né, dos anticorpos. E aí, então, na zona constante, né, que é a base, né, da estrutura da zona constante, são constantes porque são características pertencentes àquela classe de anticorpo, e aí a variação que nós temos para ligação específicas estão nas zonas chamadas de zonas variáveis da estrutura da imunoglobulina. A imunoglobulina A, então, ela vai ser encontrada no soro sanguíneo na forma monomérica. Então, a gente tem imunoglobulina A monomérica no soro sanguíneo e imunoglobulina A dimérica nas secreções. Então, é chamada de imunoglobulina A secretora. Ela é encontrada principalmente em mucosas, como, por exemplo, alvéolos pulmonares, né, que fazem secreções de substâncias ali de muco, né? E em regiões onde a gente tem secreção mesmo de substâncias, né, que a gente tem excreção aí de substâncias, como é o caso da saliva, lágrima, leite, né? Então, ela está envolvida bastante em secreções, tá? A imunoglobulina G, nós temos ela fazendo parte aí de 75% do total de imunoglobulinas que nós temos do nosso sangue. Então, 75% das imunoglobulinas encontradas no nosso sangue, imunoglobulinas séricas, pertencem aí à classe da imunoglobulina G. Dentro das classes de imunoglobulina G, nós temos algumas variações. Existe imunoglobulina G1, G2, G3 e G4. A imunoglobulina G, ela é produzida depois que o nosso organismo já reconheceu o antígeno e aí ela é então considerada uma imunoglobulina de cicatriz imunológica. Ela é considerada uma imunoglobulina de uma doença que já houve, que já se instalou, ou uma vacina, né, que já o indivíduo recebeu, produziu a memória imune e aí ela fica como uma cicatriz, fica como uma imunoglobulina que responde já especificamente a aquele antígeno. Tanto é que quando a gente faz exame de sangue, a gente vai fazer um exame imune, a gente dosa imunoglobulina M e imunoglobulina G. A imunoglobulina M, que é a próxima que nós vamos ver, ela é da resposta imune primária. Ela indica que o indivíduo está infectado naquele momento e está respondendo ali. A imunoglobulina G, ela vai nos dizer que já esteve em contato com aquele antígeno e criou memória específica para ele. Então, essa é a imunoglobulina G. A imunoglobulina G, ela é a única imunoglobulina capaz de atravessar a placenta. Então, nós vamos nascer com imunoglobulina G, que são as memórias imunes que a mãe foi desenvolvendo ao longo da sua vida, e aí ela é transferida, né, parte, né, das imunoglobulinas G da mãe é transferida ao bebê para que ele nasça com essa imunoglobulina que a mãe já criou, já desenvolveu. Por quê? Porque imunoglobulinas, anticorpos, fazem parte da imunidade específica.
E só dá para eu ter imunidade específica se eu entrar em contato com o antígeno. E o bebezinho ainda não teve oportunidade de entrar em contato com o antígeno. Mas a natureza já é sábia. Ele nasce com a imunidade adquirida pela mãe. Por quê? Porque ele vai vir para o ambiente materno. Ele vai encontrar os antígenos que são antígenos de convivência ali da mãe, né? Onde a mãe está ali, né, fazendo parte da vivência ali do ambiente materno. Então, isso é muito interessante com relação à imunoglobulina G, né, que ela é transferida aí através da placenta. É o único anticorpo que é transferido através da placenta. E aí, então, a gente nasce com uma imunidade emprestada da nossa mãe, porque nós ainda não tivemos a oportunidade de ativar o nosso sistema imunitário, porque ainda não estávamos em contato com os antígenos. Tá? Então, uma propriedade muito interessante da imunoglobulina G. A imunoglobulina M, ela é composta por 5 estruturas de imunoglobulina. Ela é uma imunoglobulina pentamérica, tá? Que possui 5 porções aí de estrutura de anticorpo. A imunoglobulina M, ela vai fazer a resposta imune precoce ou resposta imune primária. Então, num primeiro momento, quando entramos em contato com o antígeno, e ainda nós não temos memória imune, porque se a gente tiver memória imune, quem vai atuar é a imunoglobulina G. Porém, quando não temos ainda memória imune, nós vamos fazer uma primeira resposta para depois, no segundo momento, adquirir a memória. E aí, então, nós temos a produção de imunoglobulina M. Ela é pentamérica e ela é capaz de se ligar a 10 antígenos numa única estrutura. Aonde que ela vai ligar? Ela vai ligar nas zonas variáveis dela. Então, em cada zona variável, ela é capaz de ligar um antígeno. Então, ela é capaz de ligar 10, porque nós vamos ter cada um ligado a um ponto aqui da zona variável deste antígeno, e aí deste anticorpo. E aí, cada uma, né, dessas estruturas é capaz, então, de se ligar a um antígeno. Tá? Então, nós vamos ter, como ela é pentamérica, e cada estrutura possui, né, 2 porções variáveis, nós vamos, então, conseguir agregar aqui, ligar aqui, né, 10 antígenos. Tá? Então, este anticorpo consegue ligar 10 antígenos numa única estrutura. E isso faz com que haja agregação desses antígenos. Eles são agregados, né? E aí eles não conseguem fazer ligação com, por exemplo, aderir em uma superfície para fazer uma colonização, né? Falando, por exemplo, de bactéria. Tá? E aí, nós temos uma outra imunoglobulina que é chamada de imunoglobulina D. A imunoglobulina D, ela corresponde aí aproximadamente, né, a 0,2% do que nós encontramos no plasma. Ela também é encontrada na superfície do linfócito B. Tá? Na superfície do linfócito B, nós temos aproximadamente ali 1% das proteínas da membrana plasmática do linfócito B quando imaturo. Tá? Então, geralmente, ela está ali associada, né, com o processo de início de expressão, né, da estrutura do linfócito B. Um outro anticorpo, né, que acaba ficando também bastante associado à superfície do linfócito B, a imunoglobulina M, ela também vai estar ali na superfície do linfócito B, mas a imunoglobulina D, ela faz parte ali do reconhecimento na superfície do linfócito B. Então, essa é uma função conhecida. Ainda não se conhece exatamente quais são as funções da imunoglobulina D. Observou-se também em alguns estudos que indivíduos que apresentam alergia à proteína do leite, ela apresenta-se aumentada. Lembrando que quando estamos falando de alergia, né, nós vamos falar já de um outro anticorpo, que é a imunoglobulina E. A imunoglobulina E está bastante associada a respostas anafiláticas, que são as respostas alérgicas, tá? Mas
Curiosamente, a imunoglobulina D foi encontrada em alta concentração em indivíduos com alergia à proteína do leite, tá? Apesar dela não ser propriamente uma imunoglobulina de quadros alérgicos, tá? Mas, né, em alguns estudos foi encontrado desta forma. E aí nós temos a imunoglobulina E. A imunoglobulina E, ela corresponde a 0,004% no soro sanguíneo. E isso já é capaz de gerar bastante resposta em alguns indivíduos. Tá? Então, essa imunoglobulina, ela se associa a uma célula do sistema imunitário que se chama mastócito. O mastócito possui grânulos de histamina, né, que é responsável por fazer vasodilatação, quando a gente inicia um processo inflamatório. E aí, essa imunoglobulina está ligada à superfície do mastócito. E quando nós temos, né, a ligação de algum antígeno com a estrutura da imunoglobulina E, o mastócito degranula. O que é isso? Ele abre seus grânulos e libera a histamina, de forma a fazer vasodilatação e dar início aí a todo o processo inflamatório, já discutido num outro momento. Tá? Uma outra atividade que sabe-se que a imunoglobulina E exerce é ligar-se também em parasitas, para promover também a ação sobre parasitas, né? Uma ação imune sobre parasitas. Falando então um pouquinho, né, da importância da ligação antígeno-anticorpo, né? Então nós temos o antígeno, e como eu disse para vocês, nós temos regiões específicas que são regiões de ligação com o anticorpo. Então, essa região de ligação específica se chama epítopo. Tá? Então, o epítopo é a região específica aonde vai acontecer a ligação com o anticorpo. Então, o anticorpo possui na sua zona de ligação específica, que é a sua zona variável, uma estrutura química tal que faz ligação específica com uma dada estrutura, uma parte da estrutura do antígeno, que é a estrutura do epítopo. Tá? Então, é aqui que se liga o anticorpo, numa região específica daquele antígeno. Lógico que aqui, né, um desenho somente ilustrativo, né? Um anticorpo ele é uma proteína e o antígeno, né, vamos considerar uma bactéria, seria uma estrutura bem maior, né, do que a estrutura do anticorpo. Mas aqui somente uma representação para falar aqui a respeito da ligação. Então, nós temos uma ligação da região específica aqui do nosso anticorpo com o epítopo, região que é reconhecida no nosso antígeno, ok? E aí, qual é a importância da ligação antígeno-anticorpo? Por que que a ligação antígeno-anticorpo, né, resulta em destruição de um dado antígeno? Primeira coisa que é bastante frustrante, porque quando nós não estudamos imunologia, a primeira impressão que nós temos quando fala-se de anticorpo é: nossa, o anticorpo, então, ele mata o micro-organismo, ele é destruidor de micro-organismos, né? E não é bem assim. Os anticorpos, eles não vão destruir o antígeno. Na verdade, o anticorpo, ele faz uma ligação específica sobre o antígeno e ele faz o quê? Ele marca o antígeno. E essa marca que ele vai fazendo sobre o antígeno, né? Então, à medida em que vão se ligando anticorpos sobre um antígeno, isso vai chamar a resposta imune sobre aquele antígeno. Então, a gente vai amplificar a resposta imune. Tá? Então, nós vamos ter a possibilidade de causar aglutinação dos antígenos, aumentar a fagocitose, tá? Que é processo chamado de opsonização. À medida em que a gente liga os anticorpos, né, à superfície dos antígenos, nós vamos ter os macrófagos, os neutrófilos, as células de fagocitose sendo ativadas muito mais, elas se atraem muito mais por aquele antígeno que está marcado em sua superfície. Esse processo é chamado de opsonização. Uma outra função que nós temos da ligação, né, antígeno-anticorpo é a neutralização. O que acontece? Esse micro-organismo que está com anticorpos, né, ligados à sua superfície não consegue
se colocar, fazer uma agregação numa superfície. Ele não consegue começar a colonizar uma estrutura, né, se depositar sobre uma estrutura, porque os anticorpos estão ligados nele. E aí ele não consegue promover sua atividade ali, fazendo uma agregação em alguma estrutura. Uma outra função, né, é a citotoxicidade em parasitas. Então, quando nós temos a ligação de anticorpos, né, na superfície de parasitas, isso chama a atenção principalmente dos eosinófilos, e os eosinófilos vão e lançam substâncias para causar toxicidade, né, naquele parasita, para destruir o parasita. E nós temos também a ativação do sistema complemento. Então, nós temos uma aula específica somente de sistema complemento. O sistema complemento é um assunto para um outro momento, mas é no sistema complemento que nós vamos ter, de fato, uma destruição do micro-organismo. O sistema complemento vai resultar numa lise do patógeno, uma ruptura da estrutura do patógeno, de forma que aí, de fato, ele morre. Tá? Então, ele morre em função, né, de uma série de eventos que vão acontecer por atividade do sistema complemento. Então, ligação antígeno-anticorpo vai trabalhar para neutralizar a ação do micro-organismo, aglutinar os micro-organismos, ativar mais ainda fator de opsonização, né, que é uma fagocitose acentuada sobre aquele micro-organismo, mas nós não temos a ligação antígeno-anticorpo matando de fato. Tá? A ligação antígeno-anticorpo não mata o antígeno. É o que isso proporciona que mata, que destrói o antígeno. Então, opsonização, fazer fagocitose. Na fagocitose a gente digere o antígeno. Então, levou à morte, mas não por causa da ligação antígeno-anticorpo, por causa da fagocitose. É que a ligação antígeno-anticorpo aumenta a fagocitose sobre aquele antígeno. Tá? Neutralizou, não deixou com que ele se fixasse, logo impediu que a vida dele, né, fosse favorecida. Aglutinou, juntou um monte de micro-organismo numa porção só, né? Ativou o sistema complemento. O sistema complemento vai promover ruptura de estrutura de parede celular, de membrana plasmática no nosso patógeno. E aí isso sim destrói o nosso organismo aí que está sendo atacado. Tá? Então, a importância da ligação antígeno-anticorpo é por causa de toda essa sinalização que essa ligação faz ao sistema imune, à resposta imune como um todo. Mas não que o anticorpo em si, ele por si só, ligando-se ao antígeno, cause a morte do antígeno. Não. É o que ele, ao se ligar ao antígeno, deflagra com relação ao sistema imunitário. E essa resposta, sim, vai ser de destruir aquele antígeno. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.